Bom, vamos continuar com Hayek. Ali ainda, onde será ali? No nível da experiência, onde ninguém é melhor do que Teodor Reik lhe dá a voz. Ali veremos as razões de sua oposição à exigência de uma sucessão regular dos planos da regressão imaginária, que eram aquelas coisas que os kleinianos já estavam fazendo, cujo princípio a análise das resistências postulou. Então, resistência, que era coisa de eletricidade, que se nervosismo, que atrasava, o assunto virou uma coisa que atrapalhava tudo, era quase que uma coisa tão ativa. Postulou não menos do que as formas mais sistemáticas de planning, de planejamento, em que esta foi proposta ao mesmo tempo que ele lembra, por 100 exemplos vivos, a via própria para a interpretação verdadeira. Ele quem? Theodor Hayek. Ele vai dando vários exemplos. Como é que se faz a interpretação verdadeira? Interpretação. Você desmonta, né? Por isso que eu falei para vocês lerem sobre a estrutura do xiste. Não se pode, ao lê-lo, quer dizer, ao ler Theodor Reik, deixar de reconhecer nestes exemplos vivos que ele dá um recurso lamentavelmente definido à adivinhação. As pessoas resolveram achar que ele estava adivinhando. Da mesma maneira que o paciente do Freud, que a gente já citou, o Homem dos Ratos, ficou muito surpreso como é que o Freud podia estar falando de uma época de um defunto e da fala de um defunto e de uma história de um defunto com a mãe dele, né? Parece que é adivinhação, não é adivinhação. Se o emprego desse termo recuperar sua virtude ao evocar o ordalho jurídico que ele originalmente designava, lembrando que o destino humano depende da escolha daquele que for encarregado da acusação pela fala. Ele está mostrando que Theodor Hayek teve um tratamento quase que de idade média. Eu pulei um pedacinho porque o barroquice entra aqui e ele fala, entre parênteses, Aulo Gélio, Noites Áticas, primeiro e segundo capítulo, primeiro 1 e 2, capítulo 1, ponto 2, capítulo 4. Esse senhor, nessa obra dele, Noites Áticas, foram coletadas notícias e curiosidades da cultura clássica. Ela canta sempre pegando a cultura clássica. Apontamentos sobre literatura e linguagem, antigos costumes e feitos valorosos. Noites Áticas é um exemplo de saber enciclopédico que traz informações sobre as características dos novos habitantes urbanos daquela época. Esse senhor nasceu em Roma em 125 d.C. e morreu em 180 d.C. Ele estudou gramática e retórica em Roma. Estudou filosofia em Atenas. Retornou a Roma, onde atuou como juiz extra ordinem, quer dizer, um juiz a mais, um caso, um juiz que você pega para fazer um acréscimo ali. Entre seus professores amigos havia muitos homens distintos, Sulpício, Apolinário, Marco, Cornélio, enfim.
um tal de Herodes Ático. O bordalho é uma prova judiciária destinada a inocentar ou a inculpar um acusado. Na Idade Média, também chamada de juízo final, o camarada passava pela prova de fogo ou pela prova de água e, se ele sobrevivesse, ele era considerado inocente. Então, o que ele está mostrando é que o Theodor Reik, o Reich, como a gente chama, ele passou por uma pressão horrível da IPA, isso nesse parágrafo 34. Então, achei melhor ir isolando isso aqui. Agora, a gente vai seguir mais tarde, agora adiante, com o Dr. Knight, americano, falando da psicanálise americana. Theodor Reik termina aqui. Acho bom vocês lerem esses trechos, essa tríade do Theodor Reik, porque isso, e ler também o capítulo dos xistes e suas relações com o inconsciente do Freud, e ler também a questão da análise leiga, que é o Freud tentando proteger o Theodor Reik em 1926, quando já tentam tirar ele da IPA por ele não ser médico. E depois é que aí ele não vai ser aceito mesmo, quando ele tenta fugir para os Estados Unidos 12 anos depois. Quer dizer, já tinha uma implicância com ele. Por quê? Porque ele saía do clima de Idade Média, de julgar as pessoas, e ao mesmo tempo ele estava sendo julgado como se ele estivesse passando por uma inquisição, porque ele, na verdade, não interpretava daquela forma nem a kleiniana que eles propunham, nem a da teoria do ego. Ele interpretava como Freud ensinou a interpretar lá atrás no Homem dos Ratos, que vocês acabaram de ver num outro vídeo aí que passou.